Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:13, olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é sexta-feira, 25 de março de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliano Oliveira. Participa dessa edição repórter J. Pereira. Vamos então aos destaques desta sexta-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. INSS começa a pagar aposentadorias e pensões referentes ao mês de março. Carmen Lúcia do STF determina a abertura de inquérito sobre ministro da Educação. Fila de vistoria veicular chega a 23 mil veículos, segundo despachantes aqui em Goiás. Governo regulamenta teletrabalho por jornada, turno ou produção. Estudantes têm até o dia 31 de agosto para renegociarem dívidas do FIES. Polícia Federal indicia 15 pessoas por extrair de forma ilegal ouro que seria levado para a Europa. São presos em Goiás suspeitos de roubarem tratores em São Paulo. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. Uma ótima tarde para você mais uma vez. Bem-vindos à edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, dá início hoje, sexta-feira, aos pagamentos dos benefícios para aposentados e pensionistas referentes ao mês de março. O calendário leva em conta o número final do cartão do benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Nessa sexta-feira, recebem o benefício aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo com número de identificação social final 1. Atualmente, são mais de 36 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS no país. Mais de 60% recebem um salário mínimo. Para quem ganha o benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional passou para R$ 1.212 desde o dia 1º de janeiro. Por lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a um salário mínimo. E já os aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo tiveram reajuste de 10,16% na remuneração. O teto dos benefícios do INSS passou de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22. E a ministra Carmen Lúcia do STF determinou nesta quinta-feira a abertura de inquérito criminal sobre o ministro Milton Ribeiro da Educação. A decisão da magistrada ocorre a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A Procuradoria irá apurar suspeitas de corrupção passiva, tráfico de influência, prevaricação e advocacia administrativa. O pedido de Aras foi feito depois da Folha de São Paulo revelar um áudio em que Ribeiro afirma que o governo Jair Bolsonaro prioriza prefeituras cujos pedidos de liberação de verba foram negociados pelos pastores que não têm cargo e atuam em um esquema informal de obtenção de verbas do MEC. Esses pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura, também serão alvos do inquérito. No pedido de investigação da Procuradoria, Aras solicitou que sejam ouvidos em depoimentos o ministro, os 2 pastores e prefeitos que teriam sido beneficiados com verbas do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Pede ainda que o Ministério da Educação e a Controladoria Geral da União esclareçam o cronograma de liberação de verbas do fundo e os critérios adotados. O pedido de inquérito foi enviado na tarde desta quarta-feira diretamente ao presidente do STF, o ministro Luiz Fux, mas ficou sob responsabilidade de Carmen Lúcia, que é responsável por outros pedidos feitos por parlamentares contra o ministro. Voltando aqui para Goiás, quem precisa fazer vistoria veicular no estado segue enfrentando problemas. As questões passam pelo agendamento e continuam até a emissão de laudos. As reclamações começaram há 20 dias, desde que houve a transição entre o monopólio do serviço para a entrada de empresas concorrentes. De acordo com o Sindicato dos Despachantes Autônomos e Similares de Goiás, 23 mil vistorias estavam represadas nesta quinta-feira. Os problemas ocorrem desde que o Detran, acatando uma decisão do Supremo Tribunal Federal no final de 2020, começou o credenciamento de novas empresas de vistoria veicular. Desde 2015, Daliana, até fevereiro deste ano, apenas a empresa Samperes realizava o serviço. Mas o monopólio foi considerado inconstitucional.
Com a transição, no entanto, as novas empresas não estão conseguindo atender a demanda, segundo os próprios usuários. O presidente do Sindego, Divino Apolo, afirma que a situação não apresentou melhora nos últimos dias. Muita gente procurando e não consegue. A nossa estimativa é de que sejam de 20 a 23 mil vistorias aguardando para serem feitas. Caso todos os problemas sejam resolvidos, é trabalho para pelo menos 10 dias. É o que afirmou o representante, que no cálculo desconsidera os futuros pedidos. O Detran reconhece esse período de instabilidade, mas não diz quantas seriam as vistorias atrasadas e a justificativa dos problemas. Como reação compensatória aos usuários, o órgão prorrogou o prazo para que as transferências de veículos possam ser feitas sem a incidência de multa. Por um período de transição que não é citado, os proprietários terão um prazo para a transferência ampliado de 30 para 90 dias. Em orientação, o Detran pede que os usuários iniciem o agendamento pelo site do órgão na aba Veículos, clicando na opção Agendamento de Vistoria. Com isso, o interessado poderá informar o seu município e ver a lista de empresas disponíveis naquela região. Jornal do Meio-Dia. 12:19, vamos ao boletim da PRF nas últimas 24 horas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, com o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. Plantão das últimas 24 horas com 4 acidentes, 6 pessoas feridas e nenhuma morte. Tivemos aí de atípico mesmo, uma ocorrência acontecendo da BR-452 no final da tarde, começo da noite de ontem, quando um rapaz de 29 anos de idade, completamente embriagado, viajava transportando 2 crianças e 2 adultos entre as cidades de Santa Helena e Rio Verde. Avistado por um agente da Polícia Rodoviária Federal que estava trabalhando no local, ele ainda tentou fugir da fiscalização, mas foi abordado. Detalhe: além da embriaguez, veículo com a documentação vencida, as crianças soltas sem um dispositivo de segurança, inclusive com a cabecinha do lado de fora do carro, e veículo em mau estado de conservação. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia de Rio Verde, onde não conseguiu pagar a fiança e desceu para o presídio. O veículo, em mau estado de conservação e com a documentação vencida, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. Inspetor Nilton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. E voltando falando de esporte, a última partida como mandante do Brasil nas eliminatórias sul-americanas foi praticamente perfeita na noite de ontem. Maracanã, goleada por 4-0 sobre o Chile e com direito a gols do principal jogador brasileiro e 3 atletas com grande identificação com clubes da casa. Neymar, Vini Júnior, formado no Flamengo, Felipe Coutinho, cria do Vasco, e Richarlison, que estourou no Fluminense antes de rumar à Inglaterra, marcaram para a seleção. Na próxima rodada, o Brasil encara a Bolívia na terça-feira em La Paz, às 20h30, horário de Brasília. Neymar e Vini Júnior estão suspensos e não jogam. O Chile, com pequena chance de ir à repescagem, acaba recebendo o Uruguai. Tem de vencer e torcer por tropeços de Peru e Colômbia. E o Corinthians está na semifinal do Campeonato Paulista. Não foi fácil, mas depois de um empate por 1-1 com o Guarani no tempo normal na Neoquímica Arena, o Timão venceu as quartas de final nos pênaltis por 7-6. Enfrenta o rival São Paulo em busca de uma vaga na grande decisão do estadual. Depois de dominar o primeiro tempo e abrir o placar com Gil, os donos da casa caíram de produção na etapa final e viram o time de Campinas empatar com João Vitor. Das penalidades, 100% de aproveitamento dos dois lados nas 5 primeiras cobranças. Depois, nas alternadas, brilhou a estrela de Cássio, que defendeu um pênalti de Madison. Como passou a semifinal nos pênaltis, o Corinthians vai encarar o São Paulo como visitante. O majestoso será no domingo às 16 horas no Morumbi, mas o regulamento é o mesmo das quartas de final, jogo único. Quem vencer avança. Em caso de empate, disputa nos pênaltis. A outra semifinal será entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. E falando agora do agronegócio, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, CONTAG, entregou nesta quarta-feira à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, uma pauta de negociação sobre a agricultura familiar e reforma agrária para o Plano Safra 2022-23. O documento reúne mais de 60 propostas que devem ser avaliadas por equipes técnicas do Ministério da Agricultura e da CONTAG nos próximos dias. Entre os temas apresentados, a entidade propõe que o volume de recursos de R$ 50 bilhões ao Pronaf Crédito
25 bilhões para custeio e 25 bilhões de reais para investimento. Também está entre os pedidos a ampliação do teto de financiamento do custeio para R$300 mil, investimento para 250 mil e atividades especiais: suinocultura, avicultura, aquicultura, carnicultura, fruticultura e pecuária de leite, para R$500 mil. Com relação ao financiamento na reforma agrária, a proposta da CONTAG é de atualizar os valores dos tetos e condições de financiamento para as famílias beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária, do Programa de Cadastro de Terras e Regularização Fundiária e do Programa Nacional de Crédito Fundiário, além das linhas de crédito Pronaf-A e Pronaf-AC. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Ontem o ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, assinou ficha com o PSB, tirou o D de democrata, Partido Socialista Brasileiro, para acompanhar Lula na chapa 13, a presidência da República, para ser o vice de Lula, ele que foi adversário de Lula a vida toda. A deputada também do PSB, Tabata Amaral, fez uma declaração na rede social dizendo que lamenta que a terceira via não tenha decolado, porque o Brasil não suporta uma polarização. É que antes a gente tinha uma falsa polarização, não tinha nada, não era polarização. Fingia-se que era PSDB contra PT, né? Mas era uma coisa só, uma ideologia só, socialista com duas faces, é a mesma moeda com duas faces. Tanto que agora estão juntos para combater o que apareceu. Era Coca-Cola versus Pepsi-Cola e agora apareceu o Guaraná Jesus. Jesus é o Messias, o Jair Messias Bolsonaro, né? Então se uniram. E enquanto isso, o presidente Bolsonaro estava em Quixadá, andando de garupa numa moto de lá, com um jovem de lá, sendo saudado pela população, quando já se sabe que o vice dele, eu já contei para vocês, é o general Braga Neto. Ele disse que não é para angariar votos, porque o general Braga Neto não é político, não é para angariar votos, mas é para garantir governo, governabilidade, garantir o governo. É o respaldo, né? Costas quentes, garantia de pessoa de confiança, discreto, amigo de sempre, né? E com força, com poder, literalmente. Hoje ele é ministro da Defesa até se desincompatibilizar no fim do mês. Bom, e Deltan Dallagnol foi condenado por 4-1 na quarta turma do Superior Tribunal de Justiça a pagar 75 mil de indenização para Lula, porque ele fez aquele PowerPoint demonstrando como funcionava a Lava Jato, né? Ele teve uma surpresa hoje de manhã, porque a mulher dele foi abrir a conta no celular, no aplicativo do banco, e viu a entrada de muitos créditos de gente que descobriu o CPF dele e está mandando Pix para ajudar a pagar a indenização. Essa é a reação do público tentando fazer justiça, né? Embora tenha servido para alertar o Ministério Público sobre manifestações espetaculosas antes de a pessoa ser condenada, o Ministério Público denuncia, né? E no caso ele estava denunciando, ele não estava condenando, mas enfim, serve de lição, né? Eu até imagino o Ministério Público hoje está eivado de militâncias por aí, né? É como se lá nos Estados Unidos uma corte superior liberasse Al Capone e condenasse Eliot Ness a indenizá-lo, né? É mais ou menos isso que está acontecendo. Agora eu fico preocupado porque os corruptos que devolveram mais de 6 bilhões que o Ministério Público conseguiu pegar de volta de desvios da Petrobras podem entrar na justiça e pedir um estorno. Queremos o dinheiro da corrupção de volta. Esse é o perigo que a gente está correndo aí nessa história. Bom, ainda falando sobre política, o PL, a que se filiou o presidente da República, a que vai se filiar o candidato a vice, general Braga Neto, hoje é a maior bancada da Câmara, né? Recebeu um saldo de 21 deputados, né?
saíram 6, entraram 27. Está em primeiro lugar. Segundo lugar, o PT com 54. O PL está com 63. E União Brasil, que era o maior, passou a terceiro lugar. Quarto lugar, o PP, ganhou mais 8. O Republicanos ganhou mais 8, também tem 40. Ou seja, partidos que apoiam o presidente da República. Agora, interessante, eu vi que a Rede, que é esse partido que faz barulho no Supremo, está confirmando a teoria do presidente Supremo, o ministro Fux, que diz que partido que não tem voto em plenário usa o Supremo como seu braço. A Rede tem um deputado e um senador. Bem barulhento, aliás. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64 3661 1799 ou pelo WhatsApp 64 99951 9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:30, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, e já vamos destacar para você, já no próximo bloco, que estudantes têm até 31 de agosto para renegociarem dívidas do FIES. Polícia Federal indicia 15 pessoas por extrair de forma ilegal o ouro que seria levado para a Europa. São presos em Goiás suspeitos de roubarem tratores em São Paulo. Os detalhes você vai saber já. Não saia daí. Jornal do Meio-Dia. 12:33, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia dessa sexta. Cerca de 1 milhão de estudantes brasileiros está com as parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil em atraso. O governo federal, no entanto, disponibilizou canais de negociação que buscam saldar as dívidas e restabelecer o crédito positivo para quem se encontra negativado. Foi o que afirmou em entrevista ao programa Voz do Brasil, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Lopes da Ponte. Segundo Ponte, Daliana, cerca de 9 bilhões de reais são devidos em parcelas não pagas. O saldo devedor total do FIES é de 38,6 bilhões, dos quais o governo federal tenta recuperar uma parte com um novo programa de quitação de dívidas. Iniciada em 7 de março, a jornada de renegociações vai até 31 de agosto. Para participar, o estudante deve ter parcelas em atraso a partir de 90 dias. Os descontos vão de 12% a 92% e os planos de parcelamento podem chegar a 150 parcelas. Estudantes interessados podem simular os novos contratos de maneira digital por meio dos aplicativos do Banco do Brasil e da Caixa. O presidente do fundo informou ainda que os estudantes com o nome negativado em serviços de proteção ao crédito terão cadastro restabelecido assim que quitarem a primeira parcela. E a Polícia Federal indiciou 15 pessoas por extrair, transportar e comercializar de forma ilegal ouro que seria levado para a Europa. Investigação começou há 2 anos após mais de 100 quilos do minério serem encontrados em um avião no aeroporto de Goiânia. Os nomes dos indiciados não foram divulgados, por isso não se obteve também resposta por parte da defesa dos acusados. No mesmo dia da apreensão de carga em Goiânia, um suspeito foi preso. Segundo a polícia, o ouro era extraído em garimpos ilegais do Mato Grosso e tinha como destino a Itália. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiás, Mato Grosso e São Paulo, além da apreensão de 2 aeronaves. Ainda de acordo com a Polícia Federal, entre as 15 pessoas identificadas estão garimpeiros que extraíam o ouro, intermediários que fizeram a pesagem e o beneficiamento do minério, grandes empresários que adquiriram o ouro e o transportavam em aeronaves com notas fiscais falsas e financiadores, que são as pessoas que financiavam o grupo para a manutenção dos crimes. E 3 pessoas foram presas em Goiânia na quarta-feira, suspeitas de invadirem uma fazenda em São Paulo, fazer uma família de refém e roubar 2 tratores. Com o trio também foram apreendidos uma carreta e um caminhão, que eram usados para transportar os tratores. As informações apuradas mostram que o trio invadiu a propriedade na madrugada da quarta-feira, ameaçaram matar os moradores caso chamassem a polícia
e levaram os 2 tratores novos avaliados em R$700 mil. Depois que os suspeitos deixaram o local, a família acionou a Polícia Civil Paulista, que entrou em contato com a Polícia de Goiás e conseguiram localizar as máquinas e os criminosos em Goiânia. As máquinas e os suspeitos estão na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Goiás. De acordo com a polícia, os homens fazem parte de uma organização criminosa e os outros integrantes também foram identificados. Jornal do Meio-Dia. 12:36. O Brasil, infelizmente, é o país com o maior número de pessoas com tuberculose nas Américas. E uma campanha de conscientização tenta chamar a atenção para esse problema. Vamos conferir os detalhes dessa matéria de Juliana Carnevale. Nesta quarta-feira, dia 24 de março, é comemorado o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Por isso, este é um mês de conscientização sobre a doença. E esse ano tem novidade na rede pública de saúde. Já está disponível no SUS um esquema mais curto para o tratamento da tuberculose latente, que é quando a pessoa está infectada com o bacilo da tuberculose e ainda não adoeceu. Considerado o mal do século passado, a enfermidade matou milhões de pessoas em todo o mundo. Hoje, apesar de ter cura e tratamento gratuito, a tuberculose permanece um problema de saúde pública. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o primeiro das Américas em número de casos, reunindo 33,4% dos novos registros notificados e compõe o grupo dos 20 países com maior número de casos novos no mundo. Nos últimos 3 anos, foram registrados 2.785 novos casos de tuberculose em Goiás. Esse é um dos menores coeficientes de incidência dentre os demais estados do país. A tuberculose é uma doença transmitida por meio de um bacilo que afeta principalmente os pulmões e que pode se agravar sem diagnóstico precoce e tratamento adequado, levando até à morte. A transmissão ocorre pelas vias aéreas superiores. Ao tossir, falar ou espirrar, as pessoas doentes e que não estão em tratamento podem passar a doença. Os principais sintomas são o surgimento de uma tosse persistente, com ou sem a presença do catarro, que evolui para a perda acentuada de peso, febre no período da tarde e suor excessivo no período noturno. Em qualquer unidade básica de saúde com distribuição de medicamentos exclusivamente pelo SUS, a doença pode ser tratada e curada. O tratamento dura no mínimo 6 meses, dependendo da forma clínica da doença. Quando iniciado, ele não deve ser interrompido. A vacina BCG não oferece eficácia de 100% na prevenção da tuberculose pulmonar, mas sua aplicação em massa permite a prevenção de formas graves da doença. De Goiânia, Juliana Carnevale. E voltando falando de esporte, a Colômbia segue viva nas eliminatórias. A seleção venceu a Bolívia por 3-0 nesta quinta-feira e subiu para a 6ª posição da tabela, ainda com chance de classificação para a repescagem na última rodada. Luiz Dias, Borja e Uribe marcaram os gols cafeteiros. Em 6º lugar com 20 pontos, a Colômbia pega a Venezuela fora de casa na última rodada. O time precisa vencer e torcer por um tropeço do Peru, atual 5º colocado, que tem 21 pontos e recebe o Paraguai. Há a possibilidade de classificação em caso de empate, desde que o Peru seja derrotado e o Chile não vença o Uruguai. E a Celeste está garantida em sua 4ª Copa do Mundo seguida. Com um gol de Arrascaeta no fim do primeiro tempo, o Uruguai venceu o Peru por 1-0 nesta quinta-feira em Montevidéu e garantiu uma vaga direta no Mundial do Catar, com uma rodada de antecedência. Os peruanos que lutam para ir à repescagem reclamaram muito de um lance duvidoso nos acréscimos, no qual Rocher salvou uma bola em cima da linha. O triunfo do Uruguai, combinado à derrota do Chile para o Brasil, assegurou matematicamente a vaga direta no Catar para a Celeste. A equipe de Diego Alonso, agora com 25 pontos, ficando na 4ª colocação das eliminatórias sul-americanas, sem poder ser alcançado por nenhum time que está atrás. O Peru fica em 5º com 21 e precisa confirmar um lugar na repescagem mundial na rodada final, quando terá um confronto direto com o Paraguai. A Colômbia é a 6ª com 20, o Chile o 7º com 19 e o Paraguai o 8º com 16. Voltando a falar do agronegócio, a sexta-feira começou com os preços futuros do milho novamente, acompanhando o dólar e recuando na Bolsa Brasileira. As principais cotações registraram flutuações na faixa de R$ 94 a R$ 96, isso por volta das 9h21, horário de Brasília. O vencimento maio 22 era cotado R$ 96,43, uma queda de 1%.
O julho 22 valia R$ 94,62, setembro 22 era negociado por R$ 94,15 e o novembro 22 tinha valor de R$ 96,30, uma baixa de 0,98. Para o analista de mercado Vlamir Brandalize, o milho começa a sinalizar uma tendência de queda após um período de oscilações para cima e para baixo. O mercado começou a se acomodar e está recuando em reais e o fator principal é o dólar. O produtor gaúcho, há um mês atrás, recebia R$ 100 a saca, até R$ 105 chegou a receber. E hoje o mercado de balcão para o produtor gaúcho está em R$ 89. Ontem era 91, é o que afirmou Brandalize. E a Prefeitura de Mineiros está disponibilizando, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, o programa Saúde na Escola Crescer Saudável. O programa tem como objetivo prevenir o índice de obesidade infantil e infanto-juvenil. É realizada a antropometria dos alunos e detectados quais estão com peso adequado, baixo peso, sobrepeso e obesos. Entre as metas do Crescer Saudável estão atividades educativas sobre alimentação saudável, práticas corporais, atividades físicas, acompanhamento nutricional dos alunos com obesidade, realizado por nutricionista da Rede Pública Municipal de Saúde. A finalidade da Liana é reduzir os custos com os prováveis pacientes hipertensos, diabéticos e cardíacos de amanhã. O programa é realizado com alunos das escolas e CMEs do município com idade entre 1 e 10 anos, no horário matutino, das 7h30 às 10h30 e no vespertino, das 13h30 às 16h30. Jornal do Meio-Dia. E o governo do estado promove um debate sobre a importância da água e da preservação de bacias hidrográficas. A matéria é com Jaqueline Moura. O que você faria se a água do mundo acabasse amanhã? Eu não consigo pensar, porque é inimaginável viver sem água. Se a água do mundo acabasse amanhã, a gente não sobreviveria, né? Aí as pessoas iam começar a brigar por água e eu começar a procurar água. Parece estranho, mas é exatamente isso que vem acontecendo. Crises climáticas, desmatamento e a falta de percepção do ser humano estão deixando a água cada dia mais indisponível. Algo precisa ser feito e na Semana da Água é necessário promover debates de conscientização. Pensando nisso, o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realiza a Semana da Água. Nesta edição, o tema escolhido é Governança da Água para a Purificação das Bacias Hidrográficas. Nós estamos discutindo a importância da água, né? A preservação da água, principalmente no estado de Goiás, onde a gente já teve aí anos em que houve uma falta de água muito grande. Esse trabalho integrado da governança é que vai fazer com corresponsabilidade, porque se não tiver corresponsabilidade, não se faz governança. E aí é o governo, é o terceiro setor e é a sociedade. E é isso que a semana propõe discutir. Para o supervisor de hidrologia da Saneago, Paulo Henrique de Almeida, a água está presente em tudo. Para evitar a falta no futuro, é preciso cuidar agora. É muito importante cuidar das águas, porque elas é que dão condição de todas as atividades humanas serem realizadas e exercidas. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. 12h44, último intervalo do Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira e já voltamos abrindo espaço para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. E governo regulamenta o teletrabalho por jornada, turno ou produção. Não saia daí, voltamos já, trazendo todos os detalhes destas e outras notícias. Jornal do Meio-Dia. 12h47, já voltamos com o Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. O presidente Jair Bolsonaro assinou na manhã desta sexta-feira 3 medidas provisórias que serão enviadas ao Congresso Nacional como parte do programa Renda e Oportunidade. Os dispositivos prevêem mudanças relacionadas ao teletrabalho, previsto no artigo 75B da Constituição, da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, além de fomentar a proteção previdenciária e proteger trabalhadores e suas famílias em situações de calamidade. O primeiro dispositivo trata de mudanças no regime de contratação pelo teletrabalho e auxílio alimentação. Com a nova norma, a modalidade de trabalho poderá ser realizada por jornada, turno ou produção. Confira alguma das mudanças que a medida sobre o teletrabalho vai proporcionar.
Limite de dias em que o trabalhador poderá realizar o teletrabalho deixa de ser especificado a 3 dias. A regra também possibilita que o trabalhador compareça à empresa para a realização de atividades sem que a caracterização da modalidade de teletrabalho seja prejudicada. E trabalhadores que residem em cidades diferentes da localidade em que foi contratado terá regras específicas. E o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e o presidente do MDB e pré-candidato a vice-governador na chapa governista, Daniel Vilela, devem se encontrar no fim da próxima semana em local neutro para tentar reatar uma relação que foi rompida em abril de 2021, quando Daniel comandou o desembarque do MDB do Paço Municipal. A reunião foi acertada ontem em conversa do secretário estadual de comunicação, Jean Carvalho, e o ex-deputado federal Leandro Vilela com Rogério Cruz no Paço Municipal. Também participou o chefe de gabinete e secretário particular José Alves Firmino, do Republicanos, braço direito do prefeito. Firmino é articulador da tentativa de reaproximação que vem ocorrendo há meses, mas voltou à estaca zero na semana passada, depois de uma entrevista de Daniel à Rádio Sagres, em que ele disse que a gestão de Goiânia tem falhas significativas. Na ocasião, Firmino disse que dali em diante dependia mais de Daniel querer conversar, como ocorreu agora. E em 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 30 metros cúbicos de madeira irregular na região sudoeste de Goiás. Na quarta-feira pela manhã, os PRFs apreenderam 13 metros cúbicos em Jataí e na manhã de ontem foram interceptados 17 em Rio Verde. As cargas de madeira apresentavam divergências entre o produto descrito na nota fiscal e o que foi autorizado a ser transportado, descrito no documento de origem florestal. Os policiais rodoviários federais, durante a fiscalização de carregamentos de madeira, analisam a documentação apresentada pelo motorista, checam a autenticidade e validade do documento nos sistemas, verificam se o documento está condizente com a carga transportada. Em ambas as ocorrências, os policiais encontraram divergências entre a documentação e o tipo da carga, diferença entre a quantidade descrita e transportada e a documentação fora do prazo de validade. Os autores assinaram um termo circunstanciado de ocorrência, comprometendo-se a comparecer em juízo, onde vão responder pelo crime de transportar madeira sem licença válida, previsto no Lei de Crimes Ambientais. Os veículos foram retidos no pátio da PRF, à disposição do IBAMA. E mais uma vez falando de esportes, derrota sem sabor amargo. Pelo contrário, o Equador foi até a cidade de Leste e perdeu para o Paraguai por 3-1, mas está de volta à Copa do Mundo. O time equatoriano foi beneficiado pelas derrotas de Peru e Chile e pela 4ª vez em sua história vai disputar o Mundial. Os paraguaios, por sua vez, agora pensam em 2026, mas ao menos encerraram um jejum de 6 jogos sem marcar. As 4 vagas diretas dos sul-americanos estão definidas. Brasil, Argentina, Uruguai e Equador vão para a Copa do Mundo. Na última rodada, Peru, Chile e Colômbia vão brigar pela chance de jogar contra uma seleção asiática na repescagem. Voltando ao agronegócio, nesta semana, o fluxo de negócios no mercado físico do boi gordo continua a evoluir de forma cadenciada, efeito do impasse vivido entre ambas as pontas do mercado. Pelo lado dos compradores, as indústrias frigoríficas buscam operar alinhadas à demanda vigente, com foco em não gerar excedente de produto nas câmaras frias e desencadear uma queda dos preços e impacto nas margens. Embora o ritmo de exportações brasileiras da carne bovina venha surpreendendo desde o começo de 2022, o consumo doméstico continua inconsistente, o que inviabiliza repasses de custos. Já pelo lado dos pecuaristas, a estratégia é seguir barganhando preços melhores pela boiada gorda, com foco em fazer caixa e se preparar para o período de entre-safra, quando cresce a dependência da ração, no momento onde os preços dos grãos estão em patamares recordes. Nesse contexto, a baixa liquidez de negócios vem resultando em preços lateralizados, onde repique de negócios possibilitam um suporte à formação de valores ao redor das máximas vigentes. Jornal do Meio-Dia. 12:52, direto para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira trazendo as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. 24 horas aqui em nossa cidade, registradas tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil de Nossa Mineiros. Nós tivemos uma lesão corporal. Essa foi registrada pelo pai de um aluno de uma determinada escola, onde houve ali um desentendimento, né, entre 2 alunos, e esta situação ela acabou gerando aí um sangramento no nariz de um deles, né, onde foi encaminhado aí para a unidade de pronto atendimento. Posteriormente, o pai também procurou a delegacia para fazer o registro, essa denúncia. Também tivemos um furto em propriedade rural. Esse furto foi registrado na zona rural aqui de nossa cidade, região do Diamantino,
onde uma pessoa teria entrado numa propriedade rural, furtado diversos objetos, né, de dentro aí desta casa, inclusive motosserra, furadeira Steel, motor bomba, né, diversos objetos. Posteriormente, o batalhão rural, trabalhando aí na região, conseguiu prender o indivíduo e recuperar os pertences da proprietária dessa fazenda. Foi registrado também um tráfico de drogas pela Companhia de Policiamento Especializado, que patrulhava a região da BR-364, perímetro urbano da cidade de Mineiros, onde existe diversos pés de manga e embaixo alguns barracos de lona. De acordo com as denúncias, nesses barracos estava ocorrendo uma movimentação intensa e possível tráfico de drogas. A polícia em patrulhamento avistou o indivíduo, né, que ao perceber a barca preta acabou correndo e dispensando algo em um matagal. A polícia fez o cerco, conseguiu pegar este rapaz e encontrar, né, uma garrucha calibre 36, uma arma artesanal que foi jogada, né, nesse matagal. Indagado aí sobre onde ele morava, ele respondeu que morava em um barraco nas proximidades, né? E por lá também existia droga. A polícia acabou encontrando 7 porções grandes de maconha e 3 tabletes de maconha intactos, ainda enrolados, estavam enterrados no fundo aí desse barraco. Ele foi encaminhado até a delegacia de polícia, onde foi preso pelo artigo 33, o tráfico de drogas. Outra notícia também que chega à nossa cidade é a expectativa do novo decreto do prefeito Aleomar Rezende, previsto para hoje à tarde. Esse decreto deve seguir as orientações do estado de Goiás para a liberação das máscaras até em ambientes fechados aqui no município. Nós já estávamos com a liberação em ambientes abertos. Agora, o estado liberou os municípios para, né, decretar ou não, de acordo com cada situação de municípios do estado, a liberação das máscaras. Aqui em Mineiros, os índices da Covid-19 estão bem baixos, né? Tivemos aí 15 dias de liberação de máscaras em locais abertos e após esses 15 dias, o número não teve nenhum aumento considerável. Pensando nisso, é claro, a gente já analisa que haverá sim essa flexibilização na tarde de hoje, após a edição desse decreto municipal liberando o cidadão da utilização de máscara, né, em ambientes fechados. Mas, caso esse decreto seja emitido hoje liberando, deve valer a partir de segunda-feira. Agora é aguardar e a gente vai estar por aqui, é claro, para informar o cidadão de Mineiros e também das cidades vizinhas. Eram estas as informações de hoje, da redação J. Pereira. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.